Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra, momento de fé, de introspecção, de meditação. Vamos ouvir o que Deus tem para nos falar. A cada dia nós temos que nos conscientizar da nossa passagem efêmera por este mundo. Por isso, devemos ouvir a palavra de Deus a fim de procurar nos salvar na vida eterna, que ocorrerá um dia quando Jesus voltar e nos julgar. Para estarmos em condições de ir para a vida eterna, devemos nos arrepender dos nossos pecados. A liturgia nos ajuda. Liturgia de 3 de março de 2021, quarta-feira da segunda semana da Quaresma. A cor dos paramentos litúrgicos é roxa e temos no rito da celebração o ofício do dia. Antífona da entrada. Não me abandoneis jamais, Senhor meu Deus, não fiqueis longe de mim. Depressa vinde em meu auxílio, ó Senhor, minha salvação. Salmo 37, versículo 22. Oração do dia. Ó Deus, conservai constantemente vossa família na prática das boas obras, e assim como nos confortais agora com vossos auxílios, conduzi-nos aos bens eternos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Primeira leitura do livro do profeta Jeremias, capítulo 18, versículos de 18 a 20. Naqueles dias disseram-lhes: Vinde, retificando. Naqueles dias disseram eles: Vinde para conspirarmos juntos contra Jeremias. Um sacerdote não deixará morrer a lei, nem um sábio o conselho, nem um profeta a palavra. Vinde para o atacarmos com a língua, e não vamos prestar atenção a todas as suas palavras. Atende-me, Senhor, ouve o que dizem meus adversários. Acaso pode-se retribuir o bem com o mal? Pois eles cavaram uma cova para mim. Lembra-te de que fui à tua presença para interceder por eles e tentar afastar deles a tua ira. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial é o Salmo 31, versículos do 5º ao 6º, 14, 15 a 16, refrão 17b. Salvai-me pela vossa compaixão, ó Senhor Deus. Repitamos. Salvai-me pela vossa compaixão, ó Senhor Deus. Retirai-me desta rede traiçoeira, porque sois o meu refúgio protetor. Em vossas mãos, Senhor, entrego o meu espírito, porque vós me salvareis, ó Deus fiel. Salvai-me pela vossa compaixão, ó Senhor Deus. Ao redor todas as coisas me apavoram. Ouço muitos cochichando contra mim. Todos juntos se reúnem, conspirando e pensando como vão tirar minha vida. Salvai-me pela vossa compaixão, ó Senhor Deus. A vós, porém, ó meu Senhor, eu me confio e afirmo que só vós sois o meu Deus. Eu entrego em vossas mãos o meu destino. Libertai-me do inimigo e do opressor. Salvai-me pela vossa compaixão, ó Senhor Deus. Repitamos. Salvai-me pela vossa compaixão, ó Senhor Deus. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus, capítulo 20, versículos de 17 a 28. Salve Cristo, luz da vida, companheiro na partilha. Repitamos. Salve Cristo, luz da vida, companheiro na partilha. Eu sou a luz do mundo, aquele que me segue não caminha entre as trevas, mas terá a luz da vida. João capítulo 8, versículo 12. Salve Cristo, luz da vida, companheiro na partilha. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Naquele tempo, enquanto Jesus subia para Jerusalém, ele tomou os 12 discípulos à parte
E durante a caminhada disse-lhes: Eis que estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos sumos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos pagãos para zombarem dele, para flagelá-lo e crucificá-lo. Mas no terceiro dia ressuscitará. A mãe dos filhos de Zebedeu aproximou-se de Jesus com seus filhos e ajoelhou-se com a intenção de fazer um pedido. Jesus perguntou: O que queres? Ela respondeu: Manda que estes meus 2 filhos se sentem no teu reino, um à tua direita e outro à tua esquerda. Jesus então respondeu-lhe: Não sabeis o que estáis pedindo. Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? Eles responderam: Podemos. Então Jesus lhes disse: De fato, vós bebereis do meu cálice, mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. Meu Pai é quem dará esses lugares àqueles para os quais ele os preparou. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, ficaram irritados contra os 2 irmãos. Jesus, porém, chamou-os e disse: Vós sabeis que os chefes das nações têm poder sobre elas, e os grandes as oprimem. Entre vós não deverá ser assim. Quem quiser tornar-se grande, torne-se vosso servidor. Quem quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate em favor de muitos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos agora à liturgia comentada. É um texto de Antônio Carlos Santini, liderança da comunidade católica Nova Aliança, e-mail santini@novaalianca.com.br. Meus filhos se sentem no teu reino. Mateus 20, versículos 17 a 28. Este evangelho tem muito a nos dizer sobre a psicologia materna. Isso mesmo. Este evangelho tem muito a dizer sobre a psicologia da mãe. É altamente revelador da relação entre mãe e filho. Ensina aos distraídos até que ponto as mães vivem para os filhos, a ponto de deixar maridos com ciúmes. Os filhos de Zebedeu são os apóstolos Tiago e João, aqueles temperamentos primários que, sugerindo invocar o fogo do céu sobre os samaritanos, lhes recusaram hospitalidade, conforme está em Marcos, capítulo 3, versículo 17, e Lucas, capítulo 9, versículo 54. Eles acabaram, inclusive, apelidados de filhos do trovão. Mas existe uma força maior que o ímpeto dos trovões, o amor de mãe. A mãe de Tiago e João se apresenta a Jesus e faz um pedido: que os 2 filhos, com a implantação do reino que o mestre anuncia, ocupem lugar de destaque na nova hierarquia, sentando-se nos postos de honra, sentando-se um à direita, outro à esquerda do novo rei. Versículo 21. É impossível não pensar em Rebeca, mulher de Isaac, que tinha Jacó como filho preferido e não hesitou em armar uma trapaça para transferir a bênção paterna de Esaú para Jacó, conforme Gênesis 27, versículos 6 e seguintes, ainda que o gesto cristalizasse profunda inimizade entre os 2 irmãos. Sentimentos podem obscurecer a razão. De passagem, é bom notar que a simples natureza do pedido apresentado ao mestre, e tudo sugere que a iniciativa tenha partido dos próprios filhos, demonstra que o ensinamento de Jesus acerca do tipo de reino que ele inaugurava ainda não fora compreendido pelos apóstolos. Havia gente pensando em tronos, em coroas, ministros, embaixadores, poder, honrarias. É a oportunidade perfeita para Jesus fazer uma correção de rumo e apontar aos seus seguidores, não os tronos, mas a taça, isto é, a expectativa de sofrimento e do martírio. Não havia espaço para privilégios e preferências. Era bem outro campo de participação e comunhão com o Senhor. Para o biblista
Herbert Rausch, Jesus não nega que existam no reino dos céus lugares diferentes e hierarquizados. Simplesmente ele afirma que sua atribuição não depende de qualquer previsão humana, permanecendo como o segredo de Deus. Isto confirma o ensinamento da parábola precedente, os trabalhadores da vinha. Deus permanece livre para fazer o bem a quem ele quiser. Assim sendo, é inútil querer aplicar o reino de Deus a uma escala de valores humanos. E por falar em mães, podemos imaginar quantas vezes Maria, aquela mãe que herdamos ao pé da cruz, deve intervir junto ao filho, rei, em benefício dos filhos do trovão que somos nós. Olha que coisa, hein? Imaginem quantas vezes Nossa Senhora lá no céu está intervindo por nós que somos hoje os filhos do trovão, como João e Tiago foram na época em que Jesus caminhou pelas terras de Israel. Orai sem cessar, irmãos e irmãs. Eis a tua mãe. João, capítulo 19, versículo 27. Agora vamos ao santo do dia. Eu só quero dizer que vocês podem utilizar à vontade os textos e vídeos que estão nos meus endereços eletrônicos para evangelização. É assim que nós devemos fazer como cristãos. Divulgar mesmo, para salvar o maior número de almas possível. O texto a seguir é do padre Evaldo César de Souza, missionário redentorista, que escreve para o site a12.com. Da minha parte, vocês podem acessar os meus endereços eletrônicos e utilizar tudo graciosamente para a divulgação da palavra de Deus. Meus endereços eletrônicos são o Instagram, Paulo Roberto Maciel 6 /, canal no YouTube, Paulo Roberto Maciel, facebook.com/, Paulo Maciel da Rádio, blog, repórterpaulomaciel.blogspot.com. 3 de março é dia de São Marino. São Marino era oficial do exército imperial em Cesareia da Palestina. Devido à sua bravura, foi nomeado centurião romano, cargo esse bastante almejado. Enquanto aguardava-se a cerimônia da entrega da vara e da videira, quando se concretizava a promoção, um dos pretendentes ao cargo, por inveja e ambição, acusou Marino de ser cristão. O fato ocorreu por volta de 260, quando a Igreja de Cristo era bastante perseguida. Um certo juiz, aqueu, irritado com esta informação, deu a Marino algumas horas para que apresentasse sua defesa. São Marino saiu do tribunal com o coração cheio de alegria por defender sua fé. Encontrou o bispo Teotecno, desculpe, eu não conhecia esse bispo, esse personagem. Então encontrou o bispo Teotecno, que o incentivou a perseverar na fé, embora isso fosse lhe custar a vida. O bispo, diante do altar, apresentou-lhe uma espada e a Bíblia e pediu que ele escolhesse. São Marino, com segurança, escolheu a Bíblia. De volta ao tribunal e diante das autoridades, São Marino afirmou ser cristão. Estava presente na execução outro cristão, o senador Astério, que incentivou a permanecer firme na sua decisão. Logo após o martírio, Astério tomou seu corpo a fim de lhe dar uma sepultura digna, embora soubesse que este gesto também lhe custaria a vida, como de fato aconteceu. Desta maneira, São Marino divide com Astério a honra do martírio por ser seguidor de Cristo. Reflexão. Diante da espada e da Bíblia, São Marino não titubeou em escolher a melhor parte. Optou pela palavra de Deus e alcançou com isso a coroa do martírio. Hoje em dia somos tentados a optar sempre pelas coisas mais fáceis e prazerosas. Nem sempre aceitamos que a vida
propõe também desafios e dificuldades. São Marino nos ajude a enfrentar as dificuldades da vida com serenidade e a confiar mais em Cristo Jesus. Oração. Exemplo. Deus eterno e todo-poderoso, que destes a São Marino a graça de lutar pela justiça até a morte, concedei-nos por sua intercessão suportar por vosso amor as adversidades e correr ao encontro de vós que sois a nossa vida, por Cristo nosso Senhor. Amém. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus, é o que eu desejo para todos vocês. El Shaddai significa Deus onipotente, Deus do impossível. Ele pode tudo. Peça e receberá, se for para o seu bem. E Maranata, como dizem os evangélicos protestantes, ou Maranatá, como dizemos nós católicos, com a tônica na última sílaba. Os evangélicos dizem com a tônica na penúltima sílaba. Mas não importa, porque somos todos irmãos e o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus. É do aramaico, dialeto de Jesus, esse termo. Vinde, Senhor Jesus. É a volta de Jesus, o retorno dele. Um dia ele vai voltar para nos julgar. Devemos estar prontos, arrependendo-nos dos nossos pecados, porque somos todos pecadores. Eu, você, sua mãe, seu irmão, sua tia, seu avô, seu pai, seu amigo, todos somos pecadores. Por isso, devemos sempre pedir perdão para que, quando morrermos nessa vida secular, tenhamos o perdão de Deus. Shalom, a paz. A paz de Deus. Shalom Adonai.